Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando o primeiro Brasil Consciência inédito do ano e neste programa você vai conhecer um pouco do trabalho de uma empresa de São José dos Campos que vai lançar 2 projetos no voo da InnoSpace que acontece em julho deste ano. A mesma empresa também desenvolve um sistema de controle remoto para metralhadoras que está sendo desenvolvido para uso em barcos. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no Brasil Consciência, que é uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. Mas antes, a gente mostra para vocês as últimas informações divulgadas pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e tem assunto da base do SINDCT. O CEMADEM bateu recorde de emissão de alertas de desastres naturais ao longo do ano de 2024. Foram 3.620 alertas emitidos e o segundo maior número de ocorrências desde que o Instituto foi criado em 2011. Para falar sobre isso, a gente está aqui com o Rafael Luiz, que é pesquisador do Instituto e que vai dar para a gente um panorama sobre como que a gente deve interpretar esses números. Rafael, o que está acontecendo? É o mundo que está ficando maluco ou é o CEMADEM que melhorou no seu monitoramento e está conseguindo identificar mais problemas? Boa noite. Olá, boa noite, Edmond. Boa noite a todos que nos assistem. Olha, é um pouco das duas coisas, né? A gente tem que dar o mérito também para o sistema de monitoramento do Matem, mas sem dúvida nenhuma, o que a gente tem observado em relação ao número de alertas tem tudo a ver com as questões climáticas globais, com as mudanças climáticas, com o aquecimento da atmosfera e tudo mais. Na verdade, no ano de 2024, realmente batemos o recorde de envio de alertas, né? Foram 3.620 e esses alertas eles foram motivados principalmente pela estação chuvosa do início do final de 2023 e começo de 2024, que se mostrou muito intenso, e também no final do ano passado, né? Que se configura como a atual estação chuvosa, né? Que vai de outubro até março. Então, são meses que realmente chove muito em grande parte do território nacional, principalmente nas regiões Sudeste e Sul, que são as regiões onde o CEMADEM possui o maior número de municípios monitorados, né? E, além disso, a gente teve, no mês de abril, aquele fatídico evento meteorológico no Rio Grande do Sul, que praticamente ah, devastou todo o estado, né? E também motivou aí o envio de muitos alertas nesse período, né? A gente também não pode esquecer do final da quadra chuvosa nas grandes cidades do Nordeste, nas capitais do Nordeste, no entorno das grandes cidades, das grandes metrópoles nordestinas, né? No final de abril, maio, junho também foram meses com muita intensidade das chuvas e tudo isso contribuiu para que a gente chegasse nesse número de alertas, que foi o maior até então, se observando aí a série histórica do Flamengo. Vou colocar na tela para vocês nesse momento. Espero que o Rafael esteja conseguindo observar também para que a gente possa acompanhar junto. Esse gráfico, né? Esse infográfico bastante interessante e bastante informativo, obviamente, sobre toda essa situação. Aqui à direita vocês podem observar um ranking dos municípios onde mais se registrou ocorrências. Temos lá Petrópolis em primeiro lugar com 44, aí a lista segue Salvador, São Paulo, Cariacica no Espírito Santo, Teresópolis, Juiz de Fora, Barbacena, Caxias do Sul, Goiânia, Manaus, Sorocaba, Campinas, Rio de Janeiro e Nova Friburgo. Só por ler a lista, a gente já consegue entender um pouco melhor o que está acontecendo aqui ao lado nesse mapa onde a gente tem esses círculos demarcando ali os locais onde as ocorrências mais
foram registradas, onde houve o maior número de ocorrências. O Sudeste, né, que predominantemente aparece na lista das 10 cidades mais atingidas, também tem predominantemente o maior número de áreas marcadas. E aí, aqui do lado, uma coisa que eu até chamei a atenção na abertura, esse gráfico, né, em barras e nessa progressão, mostrando desde 2011, quando o Instituto foi criado, a progressão do número de municípios monitorados, né? O Semadem atingiu lá em 2015 aproximadamente 1.000 municípios e cresceu um pouco agora em 2024, pouco mais de mil municípios. E a evolução das ocorrências. Vocês podem notar que o único ano da série histórica em que o Brasil teve mais ocorrências do que até o presente momento, né, 2023 teve um pouquinho mais, oito ocorrências a mais, mas o único ano em que teve mais foi 2022, com 1.984 ocorrências. Muito bem, Rafael. E por que que a gente tem esse acúmulo de ocorrências na costa brasileira, onde estão as maiores cidades, principalmente no Sudeste, e as capitais? Tem alguma relação com a geografia ou é porque o Semadem mantém mais municípios monitorados nessas regiões? Então, a gente pode observar, né, quando a gente olha esse infográfico, é realmente que de 2015, 2016, 2015 até o presente momento, o Semadem aí está na faixa aí de mais ou menos 1.100 municípios monitorados, né? O número exato no momento é 1.133. Então houve aí uma estabilização, né, do número de municípios monitorados, porém, o número de ocorrências ele vem oscilando para cima, sempre com uma tendência de aumento mesmo, né. E aí a gente pode ter aí algumas reflexões a partir disso, que são as seguintes, né. Realmente, o número de ocorrências ele vem aumentando em decorrência do aumento da frequência de chuvas intensas, né, isso se reflete em impactos nas grandes cidades do país, nas grandes metrópoles, né, principalmente nas metrópoles da região sudeste, então São Paulo, Grande São Paulo, BH, região metropolitana do Rio de Janeiro, e também áreas, que tradicionalmente são bastante suscetíveis e vulneráveis a esse tipo de ocorrência, né. Então, a gente tem a zona da Mata Mineira, o Vale do Itajaí, Santa Catarina, na região sul, né. A gente tem também, cidades como Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Baixada Santista, no estado de São Paulo, Baixada Fluminense, que são regiões que tradicionalmente concentram aí o maior número de ocorrências, porque, são as regiões que contêm as maiores cidades, então, consequentemente, são os locais onde existe o maior número de pessoas expostas, e mais do que isso, pessoas em situações de vulnerabilidade, né. Mas, uma outra, um outro fator, né, que pode explicar também esse aumento das ocorrências, né, é de fato, a disponibilidade das informações, né, que chegam até o Semadem e que estão disponíveis, né. Um banco de dados do Semadem, um banco de dados de ocorrência do Semadem, ele funciona da seguinte maneira: a gente recebe informações da Defesa Civil, reportando as ocorrências, né, em função dos alertas enviados, mas também a gente vai atrás de uma série de fontes, né, uma série de informações, hã, aonde a gente consegue coletar todas as informações que compõem esse banco de dados, né. Então houve aí, em conjunto, houve, uma melhoria do sistema de monitoramento, né. A gente tem que levar em consideração também que esse Emanem ele é um centro que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, e existem, mais ou menos 10 profissionais, 10 pesquisadores, né, dentro do Emanem que estão exclusivamente trabalhando na alimentação desse banco de dados, né. Então ele é um banco de dados bastante completo mesmo, e monitorado pelo Emanem, mas também a gente não pode,
a gente não pode mencionar que houve aí uma intensificação dos eventos extremos, em conjunto com uma série de falhas na infraestrutura dos municípios, tá? Principalmente falhas em questão de infraestrutura urbana. Então, a gente percebe que nas cidades brasileiras existe um déficit muito grande em relação ao sistema de drenagem urbana, o que ocasiona aí a predominância de ocorrências hidrológicas, principalmente, né? E também a gente não pode deixar de falar dos municípios que possuem muitas ocupações em áreas de risco de encostas. Isso é uma característica, infelizmente, muito comum nas grandes cidades do Brasil, né, onde a população ela cada vez vai ocupando essas áreas perigosas, essas áreas sensíveis, e aí tem toda uma questão por trás, uma questão social que tem a ver com uma política habitacional que vem falhando, né, que não vem promovendo uma segurança, né, em um acesso, uma promoção de recursos para que essa população, principalmente mais pobre, consiga morar em outros locais, né, consiga ingressar no mercado formal de imóveis, né? E isso vai deixando a situação cada vez mais complexa, né? E quando vem uma ameaça na como, por exemplo, o aumento de eventos extremos, essa combinação é fatal, né? E aí a gente vê aí o aumento do número de ocorrências a cada ano aí que tem sido elevado. Amanhã você deve participar da primeira reunião do grupo, que inclui aí diversos órgãos governamentais, para discutir os riscos e as medidas de prevenção. O que é feito nesse tipo de reunião e o que pode sair de medida efetiva aí para os próximos dias? Uma vez por mês a gente faz no Semadem a nossa reunião mensal de parques, né? Ela é transmitida no canal do canal que chama Reunião de Parques do Semadem, no YouTube. Vai acontecer amanhã a partir das 14h30. E nessa reunião a gente faz um balanço, né, dos impactos que aconteceram geralmente no mês anterior. Como amanhã é a primeira reunião do ano, então a gente já faz um balanço de 2024 inteiro, né? Então a gente vai levantar aí os principais impactos que ocorreram em 2024, né? E além disso, a gente também faz aí uma projeção das condições climáticas globais e as consequências também aqui para o nosso território, né? A gente faz aí um apanhado de todas as previsões meteorológicas de vários órgãos parceiros da União, né? E também órgãos parceiros de estados. E a gente faz aí uma projeção de como vai se dar o cenário nos próximos meses em relação aos impactos, aos possíveis impactos, né? Não só impactos das ocorrências de origem hidrológica, geológica, né? Mas também impactos na agricultura familiar, impactos nos sistemas de abastecimento, né, do país, impactos no sistema de energia elétrica, né? Ou seja, é realmente um grande panorama do que pode acontecer aí em termos de impactos nas principais estruturas, né, nos principais sistemas do país, né? Então é algo muito importante, é algo muito interessante também para quem é da área, para quem não é da área, para quem estuda, né, para quem é só curioso, porque tem tudo a ver com o nosso dia a dia, nosso cotidiano. Eu convido todos a participar. Estamos colocando na tela nesse momento o endereço do canal onde é transmitida essa reunião e todas essas informações, esses impactos, inclusive da agricultura familiar, os riscos hidrológicos e tudo mais, está na página do Semadem, que a gente está mostrando nesse momento, que pode ser acessada por qualquer pessoa. Você que acompanha o nosso canal já ouviu essa informação anteriormente, mas para aqueles que não sabem, a gente reforça aqui com a presença do especialista. O Semadem não faz alerta à população. Como é que é o alerta que vocês fazem? Para quem vocês avisam e com qual antecedência? Explica para a gente um pouco, Rafael, para que a pessoa que está em casa possa entender o trabalho de vocês.
bem colocado, é muito importante esclarecer isso, né? O alerta do CEMADEM, ele não vai para a população, ele é um alerta exclusivo para as defesas civis dos municípios, né? Isso é explicado por duas coisas, né? A primeira é que o município tem autonomia por lei, né, de fazer o que quiser com essa informação, né, de divulgar da melhor forma que o município achar melhor. Então, a gente envia o alerta como um instrumento a mais para que o município possa aí tomar as suas medidas, as suas ações de gestão de risco, e também porque é um documento muito técnico, né, muito detalhado, com muito jargão ali da Defesa Civil, né. Então por esse motivo ele não é enviado para a população em geral, né. Mas é importante dizer que o alerta a gente tenta enviar com a maior antecedência possível. É claro que existem situações meteorológicas, a atmosfera é muito dinâmica, né, então existem situações que, principalmente em verão, né, com a formação de tempestades que ocorrem de forma muito rápida, existem situações que a gente gostaria que fosse com uma antecedência maior, né. Mas é importante dizer que antes do alerta de extrema-DEM, todos os dias é realizado uma previsão dos riscos do dia seguinte, né. Inclusive com atualização durante a madrugada, já que o centro ele opera 24 horas por dia, né. E nessa previsão que fica disponível na página do CEMATEM, diariamente ali já é possível ter informações prévias de como está a sua região, o seu município em relação às possíveis ameaças, né. Então já é uma informação prévia, e aí, no decorrer do dia, né, a gente vai acompanhando essas regiões, né, que já foram pré-avisadas, e aí dependendo da construção do cenário de risco, a gente envia o alerta para a defesa civil. Então é sempre importante lembrar que o alerta ele é enviado, para a defesa civil, e aí a defesa civil divulga, dissemina essa informação da melhor maneira que ela acha que deva ser. Você que está assistindo esse programa, obviamente a reunião que eu me referi já aconteceu na última quinta-feira, então a gente aproveita aqui esse momento para que você que não tenha participado da reunião, não tenha assistido, mas que está querendo te atualizar, temos alguma ameaça no radar aí para a próxima semana, Rafael? Algo que a população deva se preocupar? Olha, 2025 já começou, infelizmente, com muitas ocorrências. Isso já vem é uma esteira aí do período chuvoso de 2024, né, e infelizmente está muito intenso. A gente já tem visto aí ocorrências seríssimas, né, em municípios de Minas Gerais. Tivemos uma muito, grave também no litoral paulista, no Peruíbe, e agora, atualmente, a gente tem visto aí muitos municípios do Nordeste, mas sofrendo os impactos. Infelizmente, até o final da estação chuvosa, a previsão é de que esses municípios que tradicionalmente já sofrem os impactos, eles estão sob ameaça. É claro que se houver uma situação um pouco mais, grave, o alerta do SEMADEM vai ser disparado, né. Mas, infelizmente a gente não pode dizer que vai ser uma situação tranquila, né, porque a gente já vem observando aí uma estação chuvosa muito intensa, e a gente vai ter que aguardar até o final dela aí para fazer um balanço aí de como que ela vai terminar. Olha, Rafael, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. A gente agradece mais uma vez pela disponibilidade dos pesquisadores do CEMADEM e deseja sucesso aí para vocês na contenção de desastres, viu? E muito obrigado, a gente fica à disposição aí. Muito obrigado. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência você vai conhecer o sistema de navegação inercial e a empresa de São José dos Campos que o está desenvolvendo para o foguete Rato e que vai voar agora em julho no foguete da InnoSpace. Um instante só, não sai daí. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, a gente segue falando sobre o voo do foguete da startup sul-coreana InnoSpace, que havia sido programado inicialmente para o mês de março,
mas que por conta aí de fornecedores, atraso no fornecimento de alguns itens, foi adiado para meados deste ano. Ainda há previsão de decolagem. Você que é aficionado pelo programa espacial como um todo e também pelas atividades espaciais do Brasil, pode ficar tranquilo que ainda não significa nenhum tipo de problema com a tentativa de lançamento. E nós vamos conversar agora com o Valdemar Castro Leite, que é o responsável pelos equipamentos que voaram também na primeira tentativa, no primeiro teste com um veículo sul-coreano lá em Alcântara. A gente entrevistou o Valdemar quando houve o lançamento do Rambit TLV, que era o foguete de teste, porque ele foi o responsável pelo desenvolvimento do sistema de navegação inicial dentro do IAE. E olha só que coisa, agora, com o lançamento do foguete de fato orbital, o Valdemar vai embarcar no foguete um sistema inicial privado, completamente desenvolvido dentro da empresa dele e que está disponível no mercado para clientes privados. Obrigado, Valdemar, por você ter atendido ao nosso convite, mais uma vez, ajudando a gente a entender aí a evolução do Programa Espacial Brasileiro. E para quem não sabe, o que é esse sistema inicial que o senhor desenvolveu que vai ser embarcado no Rambit Nano? Bom dia. Bom dia. Inicialmente, eu quero agradecer a oportunidade de divulgar o nosso trabalho. É sempre um prazer falar com você. E também de esclarecer como é que está indo essa experiência agora que vai ser lançado. Em princípio, deve ser em julho agora, né? Foi transferido de março para julho. Nós estamos numa expectativa muito grande. A CLC vai embarcar 2 experimentos, e não apenas um. Nós vamos embarcar 2 experimentos. Um deles tem um codinome chamado Sputnik. É um experimento confidencial. Por enquanto, a gente não pode divulgar informações. A gente vai divulgar só depois do lançamento. Mas também ele está embarcando uma plataforma inercial que a gente chama de Pina FD. Ela é uma evolução da nossa plataforma que existe hoje, já qualificada em voo, que é chamada Pina F. Pina é um acrônimo de Plataforma Inercial de Navegação Auxiliada, né? Ela é auxiliada por GPS, GPS comercial, e, portanto, ele tem restrições de altura e velocidade, e nós qualificamos essa Pina F dentro de mísseis que voam dentro da atmosfera. Então, devido à própria sugestão ou necessidade dos clientes, nós fizemos algumas modificações na plataforma, fizemos uma nova versão, que é a chamada Pina FD, e ela é mais precisa, nós cremos que será 10 vezes mais precisa do que a atual, e o objetivo é qualificar ela no espaço. Quer dizer, qualificada em voo, em termos funcionais e de algoritmo, isso já foi feito. O que precisa agora é qualificar no voo espacial, porque o perfil de aceleração e o tempo que ela permanece no vácuo, fora da atmosfera, né, é bem diferente da qualificação dentro da atmosfera. Então, nós precisamos dessa qualificação. Diz, olha, nós já temos uma plataforma que funciona aqui, e agora a sua versão mais avançada também é capaz de funcionar no espaço. Então, essa é a ideia do lançamento. Funcionalmente, as duas, a Pina F e a Pina FD, fazem a mesma coisa, né? Esperamos que com mais precisão ainda, porque os sensores são mais precisos. Ela tem outras características que só quem é da área pode entender melhor, mas ela é mais precisa, inclusive, na forma de inicializar ela. Ela é capaz de fazer autoalinhamento, quando a outra precisava de um alinhamento exterior. Essa se localiza sozinha. Ela não precisa você dizer para ela onde ela está. Ela consegue se dizer onde ela está sozinha. E isso é muito importante para um tipo de sistema desse. Então, a ideia do lançamento é qualificar o hardware, é qualificar ambientalmente o hardware, porque o software, a funcionalidade dela, já foi qualificada. Ela já voou em míssil, já controlou mais de uma vez um míssil, por mais de 100 quilômetros. Então, isso já qualificou a funcionalidade. Agora, a ambientalidade, não. Por quê? Porque o ambiente é diferente. O ambiente sendo diferente, precisa ser feita uma variação disso. O perfil de empuxo é por mais tempo, é mais intenso, mais vibratório, e ele vai para o vácuo. Uma vez qualificado, ou seja, se esse voo, e nós
cremos que totalmente, que estamos bastante seguros de que vai ser um sucesso, nós teremos uma plataforma, então, qualificada para espaço. E essa plataforma, embora o hardware dela contenha o GPS original, que é comercial, ele não vai funcionar lá. Então, ele vai desligado. Ele vai só para qualificar a parte ambiental mesmo do hardware. Mas ele, funcionalmente, o GPS não vai funcionar. E isso vai mostrar uma coisa muito importante, que essa plataforma terá precisão de entrar em órbita sem auxílio nenhum. Ela é capaz de fazer isso totalmente autônoma. É uma plataforma de precisão que é capaz de levar um foguete a entrar em órbita, pelo menos esse nível de órbita do Ambit, ele seria capaz de entrar em órbita sem nenhum auxílio GPS. Ele faz isso por conta própria. Olha, várias coisas interessantes contidas nessa primeira resposta. Primeiro, um detalhe, né? Mas um detalhe que não passa despercebido. O acrônimo é em português, PINA, achei muito bacana. Plataforma inicial, para não ficar tendo que traduzir. E a segunda questão, o senhor falou que essa plataforma já foi qualificada em um voo de mais de 100 quilômetros em um míssil. Eu imagino que esse seja um cliente do senhor. O senhor pode falar que cliente é esse, que míssil é esse? Olha, eu posso falar algumas coisas, não muito, porque com certeza existe uma confidencialidade aí. Isso é um projeto que ainda está em desenvolvimento pelo cliente, então eu não posso divulgar uma coisa que ainda está em desenvolvimento. Claro. Mas algumas coisas eu posso dizer. Foi um voo dentro do país, é um voo nacional, é um desenvolvimento 100% nacional, e esses 100 quilômetros que voou controlado foi dentro do país. Né? Isso é importante. Tá? Então nós temos voos de mísseis de longo alcance, tá? Que está sendo desenvolvido aqui e foi controlado pela nossa plataforma. Isso é bastante relevante. Isso é bastante relevante. E agora, com a qualificação dessa versão melhorada da plataforma, o que que o senhor mira? Quais seriam os produtos que essa nova plataforma pode ser aplicada? Bom, primeiro eu quero mostrar ela. Por favor. Olha aqui, ó. Olha que interessante. Tá? Eu acho muito importante que isso aqui não é um mock-up, não é uma maquete, tá? Deixa eu mostrar aqui na câmera. Isso não é uma maquete, tá? É uma plataforma de verdade. Essa foi uma das que já voou. O voo foi recuperado. Ela foi recuperada em voo, ou seja, ela já é veterana. Essa aqui já voou. E eu faço questão de mostrar porque é muito comum de você ver pessoas que fazem mostras de PowerPoint ou que mostram resultados de simulação. Nada contra, mas eu quero mostrar algo de verdade. O cliente, aliás, você mesmo pode estar convidado a visitar a CLC, você vai ter a oportunidade de pegar a plataforma e ver ela funcionando na sua mão. Quer dizer, não é uma propaganda que assim, eu prometo que eu sei fazer ou que algum dia vai ficar legal. Não, o troço está funcionando na sua mão. Você pode ver ela funcionando segurando ela nas mãos. Essa demonstração, ela traz uma confiança muito grande aos clientes. Nós já temos divulgado isso em vários fóruns e a gente leva a plataforma, leva um notebook, põe ela para funcionar e coloca na mão do cliente. Você mexe nela aí para você ver o que acontece. Isso é importante porque, assim, olha, não é um PowerPoint, não é uma ideia. Nós não estamos vendendo uma ideia, nós estamos vendendo um produto. Isso é muito importante. Agora, com relação a essa pergunta que você fez dessa nova versão, ela traz algumas demandas, vamos chamar assim, demandas dos clientes. A plataforma que eu acabo de te mostrar, ela trabalha em função de 100 Hz. Ela libera 100 informações por segundo. O cliente me perguntou assim, não consegue fazer mais alto? Pode ser 200? Ah, tá bom, vamos testar uma plataforma com 200. Então a gente fez uma modificação, mantendo as mesmas características, transferindo de 100 para 200 informações por segundo, porque o cliente tinha essa necessidade para uso nos seus produtos. Bom, aí como nós já tínhamos que fazer isso, nós tínhamos ideia de melhorar outras coisas, nós fizemos muitas outras modificações de hardware com outros sensores e nós pretendemos alcançar uma precisão 10 vezes maior do que essa. Tá? Então, a ideia é ter uma plataforma muito mais precisa, que é capaz de fazer... Só o fato dela ser precisa permite que ela se alinhe sozinha. Em termos de armamento, isso faz muita diferença, porque existe um chamado tempo de preparação. Quando ela faz isso sozinha, você consegue preparar o foguete e lançar
muito mais rápido do que se você tiver que preparar isso por conta própria externamente. Então, do ponto de vista de defesa, do ponto de vista de uma arma, é muito importante essa característica, porque permite você liga e atira, e depois sai correndo. Hoje, a guerra, se você ficar parado em algum lugar, o inimigo te localiza e te alveja. Então, você lançar um sistema de armas, por isso que eles são montados em caminhões, você vê esses lançamentos de astros, agora recentemente do Mansup, que foi lançado de um equipamento da Marinha, eles todos estão sobre caminhão, sobre rodas. Por quê? Porque ele lança e sai correndo. Não é para ele ficar parado. Não é como um canhão de artilharia do passado que você ficava parado no lugar. Se você ficar parado, daqui a pouco seu inimigo vai te localizar e te acertar. Então, a ideia de você poder sair correndo, atirar e sair correndo, é muito importante do ponto de vista do usuário. Então, nós fizemos uma plataforma mais precisa, que além de ter maior autonomia, por ser mais precisa, ela permite a preparação mais rápida. Então, o cliente quer esse tipo de coisa. Nós estamos atendendo a demanda do cliente. Uma preparação mais rápida e com uma maior precisão, você tem um alcance maior, você pode voar mais tempo. Essa é a ideia. O senhor mostrou aí a plataforma, praticamente coube na palma da sua mão, calculo aí, uns 20 centímetros, e uma face lateral de aproximadamente 10 centímetros. Quanto que ela tem de massa, doutor? 1,2 quilos. 1,2 quilos. Imagino como a Isso, gente, 1,2. daquela conversa Ó, que nós tivemos, pois não? Daquela conversa que nós tivemos lá sobre o sistema inicial que voou no Rambit TLV, eu imagino que essa versão da plataforma que o senhor fez enquanto empresa privada seja muito menor do que aquela plataforma inicial que vocês estavam desenvolvendo lá no IAE, não é isso? é muito menor, mas veja bem, ela tem motivos para isso. Os sensores que eram usados eram grandes. Então, deixa eu explicar um pouco do ponto de vista técnico. Fica à vontade, por gentileza. A precisão de um sensor de fibra ótica depende do tamanho da área. Não adianta você pegar um sensor desse tamanhozinho e dizer que ele é muito preciso. Isso é mentira. Você está, digamos assim, violando a lei física. A precisão do princípio de Sagnac, que é o princípio que é usado para a fibra ótica, ele diz que a precisão é em função da área. Então, quanto mais preciso você quer, o sensor cresce. E se ele cresce, a caixa dele tem que crescer junto. Você está entendendo? Então, o que acontece é que aqueles sensores que inicialmente estavam usados no Cisnave, eu volto a dizer, eu estou me referindo ao Cisnave da qual eu trabalhei há 10 anos atrás. Eu não sei se é o mesmo que voou exatamente igual o ano retrasado. Tá? Então, existe essa possibilidade de ter alguma diferença. Mas os sensores que nós estamos trabalhando, eles tinham certas características que, ao mesmo tempo, eram para foguete, para o VLS, mas também eram para satélite. E o satélite exige uma precisão muito maior. Ele precisa de movimentos lentos, muito mais lentos do que o foguete. Isso faz com que a necessidade da área do sensor cresça. Então não tem jeito de você chegar e fazer uma caixinha desse tamanhozinho, porque o sensor é maior do que a própria caixa. Então você diz, mas a caixa diminuiu. Diminuiu porque o sensor é diferente. A precisão é diferente. Então eu consigo, para a precisão a que eu me propus, para as características que o cliente deseja, eu consigo fazer uma caixa pequenininha. Né? Se eu precisasse de uma precisão de satélite, a caixa teria que ser maior, porque o sensor é maior. Então, não é que o design mecânico é melhor ou pior. Não tem como você encolher, porque o próprio sensor, por uma questão de lei física, precisa ser grande. Entendeu? Agora, evidente que naquela época havia uma prototipagem, nós estávamos aprendendo muitas coisas, não há nenhuma vergonha de dizer isso, a gente tem que aprender de alguma maneira. E muita coisa que foi feita, eu disse, podia ser diferente, podia ser melhor. Essa é a evolução de qualquer projeto. Então, realmente, em termos de massa, em termos de volume, dava para fazer menor. E a gente fez. Mas não tão menor assim. Ele ficou muito menor por causa do sensor. Então é isso que precisa ficar bem claro. Mas imagino que essa massa reduzida, 1,2 que o senhor disse, seja ideal para a aplicação que o senhor está utilizando, no caso, mísseis de uma distância
maior, porque não daria também para o míssil carregar um sistema inercial muito maior do que, por exemplo, a circunferência, o diâmetro dele. Exato, exato. Isso aí é fundamental. São duas coisas fundamentais. Primeiro, que tem que caber dentro do foguete. Outra coisa, quanto mais pesado é o sistema, menos massa você tem para usar, por exemplo, no explosivo ou em outros sistemas do foguete. Então, existe um budget, um acordo aí, uma necessidade de engenharia de sistema para dizer o seguinte: quanto menos massa eu tiver na plataforma inicial, mais eu estou ganhando em outra coisa. Por exemplo, em autonomia. Quanto menos massa, para uma mesma capacidade de combustível, eu vou mais longe, porque eu tenho menos massa. Então, diminuir a massa é um requisito fundamental. É lógico que isso depende muito da tecnologia. Eu quero fazer uma comparação com o sistema do VLS. O sistema do VLS, veja bem, é uma comparação de tecnologias. Era uma tecnologia muito antiga, e só a parte mecânica, ele era dividido em 2 módulos. Só a parte mecânica da plataforma do VLS pesava 18 quilos. A nossa pesa 1,2. E tem a mesma precisão. Nossa, que coisa! Bom, mas isso era uma plataforma de 40 anos atrás. É injusto você querer agora falar uma coisa dessa. Por quê? A tecnologia mudou, a gente foi avançando, tá? Mas há uma comparação nisso, o seguinte: se reduziu em mais de 10 vezes, em termos de massa. Em termos de massa. Mas é uma outra tecnologia. Não é que a gente pegou a mesma tecnologia e virou gênio e pegou um negócio de 18 quilos e virou 1. Não é isso. É uma outra tecnologia. Para você ter uma ideia, essa aqui é uma outra plataforma nossa. Ó. Deixa eu botar aqui na câmera. Isso é uma outra plataforma. Ela faz exatamente a mesma coisa que a pina F. Ela se chama pina M. Porque a F é de FOG, Fiber Optic Gyro. Essa aqui é de M, de MEMS. Funcionalmente, ela faz a mesma coisa, só que com menos precisão. Ela é feita, desenhada para drone. Pesa 80 gramas. Do tamanho de uma caixa de fósforo. Um pouco maior do que uma caixa de fósforo. Ela pesa 80 gramas. Faz a mesma coisa, com menos precisão, porque é de outra tecnologia. Então, a gente vai evoluindo na tecnologia e no conhecimento para atender a demanda dos clientes. Eu vi a reportagem que você fez, em que o Dr. Chamon estava falando da necessidade de tecnologia espacial, e ele mencionou uma coisa importante. Ela precisa ser customizada. Cada cliente quer uma característica diferente. É verdade. Acontece que quem detém essa tecnologia sabe customizar. Essa é que é a história. Eu não preciso fazer 10 plataformas diferentes para atender cada um cliente diferente. Eu posso customizar a minha para cada cliente, porque eu detenho a tecnologia, eu sei como fazer isso. Então é importante isso. Olha, eu tenho uma plataforma que tem características para um míssil que voa 300 km, que é a pina F. Ela voa 300 km. É para essa. E com a nova pina FD pode voar até mais. Ela pode entrar em órbita. Agora, e se eu não precisar disso? E se eu precisar de um voo mais lento, de um drone? Eu vou usar essa aqui. Vou usar essa aqui. Que é muito mais barato, tá? E faz a mesma coisa, com menos precisão. Então você veja o seguinte: quem detém a tecnologia de navegação inercial consegue customizar em função da necessidade do cliente. É o que a gente está fazendo. Como é que essa nova plataforma consegue fazer um voo totalmente independente, sem ter contato com o GPS? Como é que ela consegue saber onde que ela está no espaço? Na verdade, as primeiras plataformas sempre foram assim. Sempre foram assim. Os mísseis balísticos intercontinentais já usavam plataformas desse jeito. Um motivo muito simples: não existia GPS. Ou era isso ou nada. Então ela tinha, só que o preço a pagar era uma altíssima precisão, um preço astronômico, e ela era enorme e pesada. Tanto assim que a plataforma usada no VLS, originalmente ela foi desenhada para um míssil antimíssil russo. Isso pouca gente sabe, mas é um projeto de 50 anos atrás. Então era uma plataforma enorme, totalmente mecânica, com uma eletrônica russa, totalmente diferente do que a gente usa agora. E ela era totalmente autônoma, não tinha GPS. Ela entrava em órbita sozinha. Então a ideia de você fazer uma plataforma que entra em órbita sozinha, ela já nasceu assim, sempre foi assim.
começou-se a relaxar essa ideia em função do GPS. Por isso você encontra livros e milhares de artigos científicos dizendo assim, plataforma inicial de baixo custo. Por que baixo custo? Porque você pode pegar uma dessa aqui, MEMS, colocar um GPS, olha a antena do GPS aqui, ó, colocar um GPS e dar precisão para ela. Mas a precisão não vem da plataforma, vem do GPS. E se você não tiver GPS? E se o GPS falhar? Eu acho que pouca gente sabe, e o seu programa deve ser um dos divulgadores dessa informação, que pelo menos o terceiro lançamento eu não estava em Alcântara, mas nos 2 primeiros lançamentos do VLS, o GPS foi cortado na região de Alcântara no dia do lançamento. Você sabia disso? Não tinha essa informação. Pois é. Nós tínhamos medidas meteorológicas diárias para acompanhar a meteorologia para poder fazer o lançamento, isso é normal. E era usado um balão meteorológico com GPS. Todos os dias a gente lançava um balão e estava tudo normal. No dia do lançamento, nós lançamos o balão e o GPS não estava funcionando. E, coincidentemente, nos 2 lançamentos. O que significa isso? O que significa isso? Que você não pode confiar num sistema estrangeiro. Você fica na mão do indivíduo que é o dono. Se ele chegar assim, eu não quero que você tenha sucesso, desliga. E aí? Como é que você vai fazer? Então, é muito importante você manter a capacidade de independer do GPS. Por isso, uma plataforma que tenha voo autônomo, com uma precisão suficiente para entrar em órbita ou para atingir a sua missão, que não precisa ser entrar em órbita, ela é muito importante. Tá? Existem alternativas hoje. O mercado, que está extremamente motivado aí pela guerra da Ucrânia e pelos conflitos do Oriente Médio, muita gente já está buscando alternativa para o GPS. O GPS que eu estou falando, o GNSS, tá? GPS é americano. O GNSS é um conceito maior e envolve outras plataformas, tipo o GLONASS, que é russo, o sistema chinês, o sistema europeu. Existem outras GNSS. Mas quem está desenvolvendo armamento ou qualquer sistema sensível a esse tipo de coisa está buscando alternativa, porque você pode ser sabotado, você pode ser enganado. Um sistema autônomo, ele é muito importante, porque primeiro você não sabe que ele está lá funcionando, ele é autônomo, ele não diz para ninguém que está lá. E o fato dele ser autônomo, você não consegue interferir com ele. O que você vai fazer para... Ele não precisa de nada externo, ele depende só de si mesmo. Então você não consegue tomar nenhuma contramedida eletrônica, seja ela qual for, para modificar esse sistema, porque ele não depende de nada externo. Um sistema dele tem valor, sempre teve valor e já era assim do início. As pessoas relaxaram ele por causa da existência do GPS e agora está voltando tudo de novo. Por quê? Porque eu não posso confiar num sistema que não é meu. Alguém pode embargar ele, existem outras técnicas de spoofing e o cara irradia coisas e coloca informação falsa. Você não pode confiar nisso. Então, um voo autônomo, a gente chama isso de voo autônomo. Quando você tem capacidade de um voo autônomo, ou seja, não depende de nada, só da navegação inicial, ele se torna muito atraente. É o que a gente está fazendo. Muito bacana. A pergunta que eu ia fazer é essa, porque o GNSS o inimigo pode controlar e desligar, né? Temos casos, inclusive, o senhor mencionou a guerra da Ucrânia, de informações de que os aviões russos estavam usando GPS americano e aí começou a dar problema para eles lá. Agora, não é só desligar. Não é só desligar. Se fosse desligar, seria mais fácil. Como esse sistema já está funcionando há muitos anos, já se tem contramedida a ele, que não é a mesma coisa. Ou seja, eu não estou falando de que os americanos vão desligar o GPS. Eu estou dizendo que o inimigo, que não necessariamente é os americanos, eles têm como anular o GPS por conta própria, através de equipamentos eletrônicos que interferem com o GPS. Já existe contramedida ao GNSS desenvolvido e sendo aplicado, por exemplo, na Ucrânia. Não é porque alguém está, digamos assim, bagunçando os satélites, não. É que alguém aqui na Terra está dando informação falsa. Essa contramedida eletrônica está sendo desenvolvida há muito tempo, está sendo usado largamente na guerra. Por isso é que as pessoas levam assim, opa, não dá mais para confiar nisso.
Era um sistema bacana, só que não é mais confiável. Ele continua muito bom para meios civis, mas ele não é mais confiável. Né? Por quê? Porque se encontrou um monte de jeito de você bagunçar a informação. Desligar é fácil. Desligar seria a coisa mais fácil. Sabe por quê? Porque desligando você sabe que não tem. Pior é você dizer que tem e está errado e você não sabe. E é exatamente isso que estão fazendo. Você induz o cara a erro. Você não diz que não está lá, você diz que está, só que é errado. E aí você toma o caminho errado. Ou erra com uma precisão grotesca e não acerta o alvo. Esse tipo de situação levou, por exemplo, ao desenvolvimento de técnicas de navegação por imagem, que é o que hoje está muito moderno. Fazer navegação por imagem, não mais por GPS, com auxílio de imagem, porque a imagem depende da sua câmera ou do seu mapa que você tem internamente, alguma coisa que depende só de você e ninguém mais, e que talvez só você saiba. Então, esse tipo de técnica já está sendo desenvolvida há mais de 20 anos, né? E já está sendo operacionalizado. Nós estamos entrando nessa área também. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas na sequência a gente fala sobre o Guapará, o sistema de controle remoto para metralhadoras em barcos. É um instante só, não sai daí. Muito bacana. A gente olhou o hall de produtos aqui que a empresa do senhor desenvolve e a gente viu, por exemplo, que existe o, o sistema de navegação, o controle à distância, até para metralhadora em solo. Seria algo como esses pequenos aí que o senhor mostrou para a gente? Não, isso aqui é uma plataforma inercial. O que você está falando é do Guapará. O Guapará é um sistema de controle remoto, você controla o posicionamento de uma metralhadora ou de um armamento leve à distância através de um joystick. Tá? Ele é blindado e ele é feito para ficar do lado de fora de um carro de combate ou de um barco. Ele originalmente foi desenhado para barco. Nós temos vídeos, uns dos ensaios que a gente fez na represa e tudo. Ele estabiliza o movimento do barco e atira com precisão apontando, ou seja, ele aponta e ao mesmo tempo estabiliza o movimento do barco ou de um carro de combate, né? E ele é feito de forma que o atirador ele está escondido dentro do barco ou em um local blindado e deixa a arma exposta e ela atira sem que o atirador esteja vulnerável a um contra-ataque. Essa é a ideia da arma. Essa arma já está, não é uma arma, né? Isso é um sistema que você inclui a arma. Nós não produzimos armas. Nós produzimos esse sistema está bastante, nós mostramos ele recentemente numa feira lá em Brasília, há muito interesse nisso, e nós devemos fazer alguns protótipos para fornecer para a Marinha, para as forças de segurança. Em Manaus está o nosso parceiro que desenvolveu o sistema junto conosco, ele produz os barcos, então a ideia é colocar esse sistema no barco do nosso parceiro e vender o sistema completo. Um barco de segurança que patrulha a Amazônia, por exemplo, e ela traz em si um ou mais sistemas de Guapará em cima, que permite você localizar, ele é através de câmeras, essas câmeras podem ser customizadas, pode, por exemplo, funcionar à noite. A atual não funciona, mas pode ser trocado por uma câmera noturna. Você pode localizar o inimigo à noite, ou não, dependendo da câmera que você usa, e você posiciona a metralhadora com o barco em movimento, porque ele compensa o movimento do barco, e ele atira em rajadas, né? Atira tiro único e também atira em rajada. Esse é um sistema de armas.
mas ele não é um sistema de navegação inicial. Ele usa sensores iniciais, mas não usa nenhum desses sistemas. Esse é um outro desenvolvimento que a nossa empresa fez. É uma coisa mais simples, pelo que o senhor está dizendo. É um gimbal que faz o equilíbrio da arma, compensando a movimentação do barco, que pode ser usado num tanque, e aí há um controle remoto por alguma, não sei, Bluetooth ou alguma outra tecnologia que o senhor aplicou que faz o disparo. Isso não é o sistema inicial, que vai voar, que sai, parte do solo, controlando o equipamento, o míssil, o foguete, sei lá o quê, para que ele tome determinada direção. Ele é controlado de terra a como fazer as correções, os desvios ou as mudanças de rota, caso necessário? Olha, isso depende da engenharia de sistema do veículo. Estou falando da plataforma inicial. Primeiro, o que você Sim. falou é verdade. O sistema Guapará não tem nada de navegação inicial, isso é um desenvolvimento totalmente independente, tá? Que a empresa fez. Agora, a navegação inicial ela é feita para ser autônoma. Agora, você pode mudar a rota do veículo com ele voando? Resposta: sim. Você pode fazer isso de forma autônoma. Hoje em dia isso é muito comum, em que um míssil ele escolhe o alvo por conta própria. Isso é possível. Se você tiver esse sistema inteligente a bordo, você pode escolher uma nova trajetória. Mas não é o sistema de navegação inicial que faz isso. É um sistema de guiamento. É um outro tipo de sistema. O sistema de guiamento deteta o alvo não o veículo, ele deteta o alvo e, em função da posição onde ele está, ele pode escolher uma nova trajetória ou até mesmo um novo alvo e mudar a trajetória. Isso é perfeitamente possível, tanto de terra quanto a bordo. Normalmente não se faz isso de terra, porque se você fizer de terra, o inimigo pode interferir. Tudo isso você faz autônomo para que o inimigo não interfira. Ou seja, o foguete, eles chamam essa técnica de fire and forget. Você atira e esquece. O foguete faz as coisas sozinho, né? Ele sai programado para um alvo, mas ele pode escolher outro em função de certas condições que você programou no seu guiamento. Se ele chegar à conclusão de que ele não vai atingir certo alvo, mas tem um outro alvo mais importante antes, ele muda a trajetória. Sim. Agora, a navegação inicial não escolhe a trajetória, ela mede a trajetória. Então, o sistema inteligente de controle do foguete diz para ele que ele tem uma nova trajetória e, baseando-se na informação da plataforma inicial, ele vai atrás dessa nova trajetória. Muito bem. Bom, a empresa do senhor tem 10 anos no mercado fazendo esse 11. desenvolvimento. Perdão? 11. 11 anos agora. Nós já completamos 11. 11 anos de desenvolvimento desses produtos. E chega nesse momento em que o senhor está qualificando em voo espacial uma plataforma que o senhor desenvolveu de maneira independente, junto com uma plataforma que foi uma encomenda tecnológica da Agência Espacial Brasileira para uma outra empresa que vai fazer a mesma coisa, a qualificação em voo espacial. É bom, é ruim para o país, para o senhor? Como é que o senhor vê essa relação e como é que é a relação do senhor com esse produto já testado, e funcional com o Estado brasileiro e as encomendas tecnológicas que são feitas? Olha, e aí já entra um outro problema que eu diria que talvez seja mais comercial do que técnico. O desenvolvimento científico é um negócio muito caro. Tá? Acontece que o fato de você ter desenvolvido uma coisa não significa que o problema está resolvido, porque é como construir uma casa. Você constrói uma casa, se você não der manutenção nela, em breve você não tem mais a casa, ela desaba. Desenvolvimento tecnológico não é muito diferente. Se você desenvolver um produto e não der demanda, em poucos anos você perde aquela tecnologia. Por obsolescência do material, as pessoas envelhecem, morrem, se transferem. Então, o que acontece é que se você não der continuidade, você perde o que desenvolveu. E aí vem a pergunta: nós temos demanda para ter várias empresas fazendo a mesma coisa? Veja que isso não é uma pergunta técnica, não tem nada a ver com técnica. A pergunta é: hoje nós já temos a tecnologia desenvolvida. E eu aproveito a oportunidade para dizer
Talvez eu nem como empresário eu não devia dizer isso. A minha empresa não é a única que tem plataforma desenvolvida. Existe outra em São Paulo, que é a que produz as plataformas do Mansup. E é uma plataforma qualificada de voo também. Tecnologicamente é completamente diferente da minha. Mas existem 2 empresas no Brasil que já detêm a tecnologia de iniciais e já tem produto qualificado. Ah, tá bom, mas nós vamos financiar uma 3ª ou 4ª empresa. Isso é bom ou mal? Essa foi a sua pergunta. Aí eu faço a outra pergunta. Para que demanda? Para a demanda atual, péssimo, porque ninguém vai sobreviver. Quantas plataformas iniciais o IAE usou nos últimos 10 anos? Nenhuma. Então, de que adianta você ter 3, 4, 5 empresas que produzem plataforma inicial para espaço, se a demanda é 0? Então, o problema não é técnico. Não é a empresa A, a empresa B, ou a tecnologia A, a tecnologia B. A questão é demanda. Tem demanda? Ah, não tem demanda. Então, mas é estratégico. Concordo. Só que estratégico por estratégico já está desenvolvido no país. Então, esse argumento de ser estratégicos já caiu fora. Já existe a tecnologia no país. O que não existe é demanda. Se você tiver demanda, você pode ser atendido, porque quem detém a tecnologia sabe customizar para a demanda. Então é isso. A resposta à sua pergunta é: para a demanda atual, quanto mais empresas tiverem, mais empresas vão fechar, porque não tem demanda. Eu não estou preocupado tanto com isso, porque a minha demanda é para a área de defesa. Se eu estivesse esperando que a minha empresa fosse sobreviver com a área espacial, meu amigo, tchau, vou pendurar as chuteiras. Não vai ter. Não vai ter. Quantos lançamentos foram feitos desde a tentativa do VLS em 2003 para entrar em órbita? Não é lançamento de foguete de sondagem. Estou falando de um foguete para entrar em órbita. Quantos? Nenhum. Desde 2003. Tem mais de 20 anos. Qual é a demanda? 0. Aí você vai financiar 4, 5 empresas para fazer a mesma coisa? Você está, digamos assim, enganando essas empresas. Faça isso aí, mas eu não vou comprar de você. Então, para que você está fazendo? A minha plataforma não foi feita com dinheiro público e não foi feita para o programa espacial. Foi feita para áreas de defesa, para empresas privadas. E é por isso que a gente está prosperando. Porque tem demanda. Simples assim. Por quê? Porque tem demanda. Então, a questão é demanda. Demanda. É o que todos os fornecedores do programa espacial sempre se queixam, né? A questão da descontinuidade da demanda de qualquer tipo de produto. Aqui em São José a gente tem exemplos de diversas empresas que passam por dificuldades por não ter demanda ao programa espacial. Olha, eu quero agradecer demais a sinceridade e as informações ao Valdemar Castro Leite, mais uma vez aqui no nosso programa, e me senti muito lisonjeado com o convite. Vou cobrar a visita na empresa para É só marcar. fazer uma imagem aí mais de perto do sistema inicial, viu? Muito obrigado pela atenção e a gente segue aqui com o nosso programa. Você que quiser conferir os demais conteúdos produzidos pelo CineCT deve acessar a nossa página que está aí para vocês, nossas redes sociais está aí para você na internet. Neste momento, dúvidas, críticas, sugestões, nosso e-mail é sempre o caminho para você puxar a nossa orelha. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, gente. Um abraço.